Não deixa para você, não, agora eu sou cardiologista, agora que eu vou fazer network. Não, já Não, foi, né? aí ferrou. Então, assim, ó, se eu for deixar uma dica para amanhã, assim, ó, começa já a parar de reclamar da prova que mudou de data. E começa a fazer amizades, fazer assim, né? Já na sala de aula. Pronto. Essa dica é importante. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Então é isso, começando mais um podcast Nexus aqui da Sacre. E hoje o convidado Eduardo Amado, um cliente nosso, um amigo. E nesse podcast a gente vai entrevistar ele, conhecer um pouco mais nessa transição de médico, agora como empreendedor também, né, Eduardo? E antes de você se apresentar, você que está nos escutando, não esqueça, e aqui os recados do Ângelo, tá? Inscreva no YouTube e siga a Sacre nas redes sociais. Deixe suas dúvidas nos comentários também, caso tenha alguma dúvida aqui para o Eduardo. E também abra sua conta no BTG Pactual, com assessoria Sacre, com o link que está aqui na descrição do vídeo. Então hoje nós falaremos aqui de um pouco de empreendedorismo, ciência da saúde, medicina. Mas antes de entrar na parte aqui mais profissional, Eduardo, quem é o Eduardo Amado, né? Então, se você puder nos apresentar aqui, se você é nascido em Maringá mesmo, se torce pro Palmeiras igual eu, se tem filhos. Vamos lá, Eduardo. Bom, primeiro, obrigado aí, Arthur, pelo convite, né, rapaziada, que tá aqui. Bom, sim, eu sou nascido em Maringá, eu fiz, não sou palmeirense, sou santista, mas eu sou santista que não acompanha também, não. Meu pai é palmeirense, meu pai é roxo. E eu nasci aqui em Maringá e eu fiz a medicina aqui em Maringá mesmo, na UEM, né? Aí eu só me mudei daqui para fazer residência, que foi ali na UEL. Aí que eu conheci o médico Mike, que eu tava te falando. E daí eu fiz a residência na UEL em clínica médica. Isso daí, eu me formei em 2007, né? Eu fiz 2 anos de clínica médica, depois eu fiz 2 anos de nefrologia. Aí eu voltei para Maringá já e comecei a trabalhar aqui. Aí aqui eu atuo no Hospital Santa Rita, né? Na parte de transplante renal e consultório, enfim. E também nos hospitais, assim, vários, aí quase todos da cidade, avaliando pacientes, tudo, né? Então já faz aí 12 anos que eu tô nessa empreitada. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, sempre gostei da área acadêmica. Então minha mãe é pesquisadora, né, da UEM, e eu sempre tive contato, assim, né, com os ratinhos lá de laboratório. Então eu sempre gostei dessa parte, assim. Legal. E daí depois eu fiz gestão, uma MBA na FGV, que eu achei assim, que foi bem bacana, que foi gestão em saúde, porque daí já começou assim uma outra parte assim, né, não do assistencialismo lá em si, mas uma parte mesmo de empresarial, de gestão, né, de finanças. Aí depois disso fui para a parte de gestão de hospital e até eu enxergar assim, né, pô, eu queria assim abrir o meu negócio. Aí esse que foi o estalo, né, de eu migrar assim de só trabalhar como um empregado, a gente tem empresa, né? Mas é Aham. meio empregado ali, né? Tem um E- contrato, está ali no hospital, por exemplo. Exato. Mas é meio assim, então eu queria abrir o meu negócio, ter os meus pacientes, não só os pacientes vindos de convênio, né? Não só Aham. os pacientes do hospital. E daí esse que foi o estalo assim para eu querer abrir um negócio meu, assim, né? Tipo, acho Entendi. que isso E qual que é motivou. qual que é a tua especialidade hoje, Eduardo? Aí, assim, ó, o que que daí então eu sou nefrologista de formação, mas clínico, né? Nefrologia, ela lida muito com clínica médica. Então, o paciente com doença renal crônica, a grande, grande, grande maioria, diabético, hipertenso, obeso, idoso. Então, assim, é uma grande clínica médica, a E para quem está nefrologia. nos escutando, não sabe o que é o nefro, o nefro. O nefro seria o quê? É que cuida do rim. Do É rim. isso, é isso. E muita gente não sabe mesmo, né? Mas é que a gente fala meio natural, mas muita gente não sabe. Então, esse paciente, o doente renal crônico, vai para diálise, tudo, é uma grande clínica médica.
Só que daí o que que eu, assim, comecei a querer estudar? É a parte da prevenção, né? Então lá em 2019, 2018, antes da pandemia, eu comecei a estudar medicina do estilo de vida. E daí a medicina do estilo de vida, ela prega, assim, alguns pilares. Na época tinha acabado de chegar no Brasil, assim, começou lá em Harvard o movimento. Aí foram alguns brasileiros para lá do Einstein. E a primeira turma foi em 2018, se eu não me engano. A segunda turma que eu fiz foi em 2019, da turma do Nossa, bem Einstein. recente, então. É recente, assim, não é nenhuma residência média, é uma área de atuação, assim, né? Aham. E lida muito assim, ó, com esporte, sono, dieta, redução de estresse, aí lida um pouco com a religiosidade, diminuição de tabaco, álcool, drogas ilícitas. Então, assim, é uma parte de prevenção que eu acho muito que a medicina está arrumando. Aham. E daí, junto com isso, eu comecei a estudar terapia de reposição hormonal, e daí eu falei, pô, aí eu queria abrir um negócio desse. Aí por isso que eu fiz a migração, assim, né? Não fiz a migração porque eu ainda atuo nas duas, mas por isso que surgiu a ideia de eu trabalhar com essa medicina mais preventiva, tudo, para evitar que o paciente, assim, de 40, 50 anos que não está fazendo atividade física, que não está se cuidando, evitar que ele chegue lá com 80 anos lá na diálise. Basicamente, o que você fez tava com a parte de clientes aqui. Agora eu quero atender eles aqui para que eles não cheguem a ser meus pacientes como na parte do Pronto. nefro. Porque, assim, na nefrologia, é óbvio que a gente tem a gente, assim, tem muita alternativa hoje em dia, melhoria de qualidade de vida do paciente. Mas você prevenir que ele chegue lá, eu acho que é uma atuação muito importante, né? Hum. Como saúde pública também. E a medicina está arrumando para isso. Por quê? Porque a gente está envelhecendo e a gente não, assim, não tem dinheiro, né? Aham. Então, o que que os convênios, assim, o SUS, o que que vai começar a atuar? Na medicina preventiva, que é óbvio que, assim, no Reino Unido isso é muito consolidado, então, pô, vários países, assim, mais desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos nem tanto, mas em alguns países é mais É, prevenção. até pegando esse gancho dos Estados Unidos, acho que faz umas 2 semanas ficou bem conhecido um médico que formou no MIT, não sei se você viu essa história, um Aham. americano. Ele largou tudo, a parte da medicina que ele estava, tinha um certo, devia ter uns 38 anos, tinha um certo sucesso como médico, só que ele decidiu que a forma que a medicina que ele estava atuando não era a forma correta na visão dele, que ele atuava muito, o paciente chega doente, vamos tratar o paciente, aquela dor, aquilo que ele está passando. Na visão dele, a medicina ela tem que estar muito mais envolvida na prevenção, né, que pelo que eu vejo é a linha que você está seguindo, né? Exatamente, eu acredito nisso, vai mudar para isso, não tenha dúvida. É uma que faz mais sentido. Então, por exemplo, né, você pensar que eu ganho para fazer hemodiálise, faz mais sentido eu ganhar para fazer prevenção. É, Então é uma coisa que vai acabar nisso daí, assim, né? E daí, assim, chegando nisso, aí o que que eu vi muito, né? O que que eu queria o paciente que tenha vontade de mudança, né? Que tenha aquela perspectiva. Aí a gente entra muito na questão do emagrecimento, aham. fortemente, assim, né? Como prevenção de doenças futuras, assim, como epidemia global que a gente está, assim, de obesidade. Então hoje o foco da clínica, não é o foco, mas o que é chave mestra, assim, é emagrecimento, assim. Uhum. Interessante isso daí, né? Olha só. Mas daí vem tudo junto, né? Aí vem do hipertenso, diabético, então Aham. tudo ligado. E, Eduardo, aí entrando nessa parte desse empreendedorismo que a gente conversou, tá quase completando um ano que você fez você se tornou empreendedor de fato com o seu próprio negócio, tendo seus próprios pacientes. Como tem sido a aceitação desse grupo? Porque é clichê a gente falar, pô, tem que se exercitar, tem que dormir bem e tudo mais. Como que você sentiu isso no início? Né? As pessoas estão tão dispostas a querer ter uma vida diferente mesmo? Como que tem sido essa É por isso que eu aceitação? te falo, assim, então, o que que, assim, eu sempre. Aí é como modelo de negócio, pensando como modelo de negócio, assim, não é nenhuma questão muito filosofando, não. Eu pego aquele paciente que está para mudança, assim, ó. Então, meu foco, assim, né, no marketing, na captação de paciente, é aquele que está predisposto à mudança. Vou te dar um exemplo, assim, ó. O paciente vai fazer uma bariátrica. Uhum. Pô, esse cara quer mudar. Esse cara quer mudar. A mulher vai fazer uma plástica de R$ 80.000. Essa mulher quer mudar. É, O cara acabou de ter um filho. Esse cara quer mudar. Ele quer parar de fumar, ele quer parar de beber e se tornar mais saudável. aham. Então eu não quero aquele cara que não, que tá na pré-contemplação.
Então tem muito, isso também no estilo de vida é estudado, né? O que que é pré-contemplação, contemplação, o ato em si, as recaídas. Então, o que que a gente procura? Mapear quem que está no processo de mudança para pegar o cara nessa hora. Caramba, entendi. E aí tem algumas ações que as pessoas, por exemplo, você disse, pessoa que se tornou pai. Então ela está predisposta a querer mudar o estilo de vida. Pronto, Vocês identificaram isso? é isso aí. Então, aquele paciente que sempre lutou contra a obesidade, vai e volta feito sanfona, não sei o que lá, e que está cansado, esse é o direcionamento, sim. Esse cara me interessa. Então a medicina do estilo de vida é muito isso, assim, né? Muito isso E claro, aí dentro disso a gente atua em várias áreas, tanto para sensibilização, né? Uhum. Então, eu acho que o médico hoje em dia, o que que ele tem que entender, né? Essa daí é a minha área. Então, eu estou Aham. falando da área que eu escolhi seguir, mas o que eu quero lá na frente, Arthur, você vai ver, depois eu vou para esse caminho aí. É de ensinar os médicos a como fazer um consultório particular, como se portar, como desenvolver uma carreira, porque a gente, enquanto médico, e não acho que não é só médico, não, acho que todo mundo da saúde. Se a gente não estuda nada dessas coisas aí que vocês estudam aí. Aham. Então a gente acredita, a gente não sabe lidar com o consultório, com a vida, como uma empresa, entendeu? Entendi. E daí acaba fazendo muita confusão, muita confusão. Então, a gente que já está há mais tempo aí nessa área, né? Eu vejo muito médico jovem, por exemplo, se afogando em dívida, né? É. Mas assim, ó, o médico ele sai da faculdade, a renda média do médico que sai da faculdade é R$ 20.000 por mês. E aí até vou voltar para o teu empreendimento depois, mas acho que dá até para abordar isso, porque eu tenho alguns amigos que se formaram recente e a gente conversa muito, poxa, se você sai da faculdade, igual você comentou, né? E aí começa a fazer os plantões e uma pessoa que talvez não estava ganhando nada, agora está ganhando ali 20 mil Exato. por. Então, é aquela história do jogador de futebol, né? O cara tava lá na favela, por exemplo, do nada tá ganhando R$ 500.000 e aí começa aquela vida extravagância. E uma coisa do médico, assim, que eu vejo, né, agora eu olhando mais, né, mais tempo, tudo, é o negócio do eu mereço, assim, ó. Ele se acha, assim, agraciado por Deus por ter estudado 6 anos, por ter feito a residência. Então, ele se coloca num patamar, assim, ele tem que manter. É que, assim, hoje em dia é engraçado, né? Aham. Mas, assim, é isso mesmo, né? Aí o cara compra um carro. Então, aquele cara que tem uma tendência já a gostar de carro, a gostar de um status, pô, esse cara se afunda Já tanto. começa ali se. E aí, Eduardo, até pensando naquela conversa que a gente teve de predisposto. Você entende que esse médico, vamos pegar esse grupo que está se formando agora como exemplo. Ele está predisposto a querer aprender, ou ele ainda você entende que essa pessoa, ele ainda. Não, ele quer realmente. Ó, eu já assim, ó, eu já tentei fazer, por exemplo, os internos de sexto. Eu mexo muito com interno de sexto ano, né? Que eu sou professor, e residente, porque a gente convive ali com os residentes, são médicos recém-formados, né? Aham. Eles vão se ligar quando eles estão terminando a residência. Até lá eles não. Assim, ó, a gente, pô, já fez curso aí de vários temas específicos, assim, né? Por exemplo, como é que abre uma empresa? O que que é uma empresa? Quando que eu vou abrir a empresa? Se o cara é do sexto ano lá, eu fui abrir a minha empresa, pô, nem sabia. Como é que eu vou receber? Eu fui ver quando eu precisei receber o dinheiro. Aí eu vi que atrapalhou, né? Porque daí eu não recebi, porque você é da empresa, né? Então, e eles ainda não se ligaram. Agora, quando você começa daí, aí são fases, né? Aham. Aí o cara começa a se ligar nisso no final da residência e tal. Aí depois que ele tem filho, aí parece que o negócio fica mais assim, ó, aí ele vai Mais sério. procurar um seguro, aí ele vai procurar assim, ó, como fazer o investimento, né, para ter um lá no futuro. Uhum. Então, acho que ele entende assim, depois que ele casa, tem filho, forma uma família, aí ele se preocupa a longo prazo. Deixa de se preocupar assim, em gastar tudo com carro, assim, financiamento de apartamento e viagens anuais para o exterior. Você Entendi. entendeu? E, Eduardo, eu sei que pode ser uma pergunta besta, tá? Mas a faculdade de medicina são 6 anos. 6 anos. Em nenhum momento eles aprendem algo que não seja ligado apenas à medicina, por exemplo. Ah, hoje tem, assim, tem uns, mas a gente não liga pra isso aí. Não, É tipo um negócio que faz pra. para passar de ano e não dá tanta importância.
Mas você vê, o médico Michael aí, você viu, ele resolveu essa dor e assim, o público dele são médicos recém-formados que não tem experiência nenhuma, ele ensina assim, coisas básicas de como não, como assim lidar para não se endividar, para não ter assim, não se afundar em plantão e não chegar com 50 anos dependendo de plantão. E para quem tá nos escutando, ele é seu amigo. Se puder, ele tem uma página, como que é? Quem Sim, que é ele? não, ó, o médico Michael aí, pode seguir o pessoal que da saúde aí, né? Porque eu acho que é muito necessário, assim. Aham. Então, médico Michael, é Finanças Dominadas o nome Finanças Dominadas, ou deve ser tem Instagram, arroba né? médico Michael. Entendi. Entra lá, Finanças Dominadas, curso fantástico. Ontem eu tava vendo, cara, e eu até mandei mensagem pra ele, Flávio Augusto, Caramba. eu vi um corte do Flávio Augusto falando sobre dublê de rico. Eu não sei se vocês viram esse corte aí. Não, não vi. Não sei se vocês viram. Dublê de rico. Daí eu falei, cara, isso aí foi o Michael que falou, né? E daí eu mandei mensagem pro Michael, falei, Michael, Flávio Augusto tá te imitando aí, não sei o que lá. Ele falou, eles meio que, como é que chama? Quando o termo é dele e ele registrou isso. Aham. Sabe? Tipo uma patente assim. Aí ele falou, não, Eduardo, é meu mesmo, já tá registrado isso daí. Tá Eu falei, patenteado. cara, ué, Flávio Augusto falando isso aí. Caramba. E aí, ó, Legal, né? que legal. Ô, É. Flávio Augusto. Pra quem tá Pô, nos escutando, Flávio não Augusto, pelo amor de Deus. Aí eu não sei se o Flávio, assim, se ouviu, Pediu, ele falou, aham. ou se foi meio intuitivo, mas é do Mas Michael. casou que foi. Legal, né? Que legal. Porque ele fala, médico é dublê de rico. Ele compra um carrão, aí ele vai só jantar em restaurante, né? Eu Aham. vejo esses dentes, putz, aquilo a vida. É que você tem contato com essa turma, né? Sim, E aí sim. você já percebe. Mas o Residente, salvo engano, assim, vou fazer algumas perguntas que parecem besta pra você, mas Assim, porque o pessoal também não sabe, é que a gente é do ramo, né? Não, a questão do Residente, ele não tem aquele salário que a gente comentou, né? Ele tem um valor fixo. não, o residente ganha em torno de, é como se fosse uma pós-graduação estrito sensu, deve ser aí uns 3.500 por aí. Se fosse um doutorado, acho que o doutorado deve ter uns 4.000 por aí. Então a pessoa. E daí, só que daí dá plantão, né? Para Ele, complementar a ele pode dar renda. plantão também. Pode. Aí o Aí plantão ele, é onde ganha. aí ele ganha o dinheirinho dele, assim, né? Mas não dá tanto tempo, né? Porque ele Uhum. tem que cumprir a carga horária da residência, né? Entendi. E é comum médico chegar, por exemplo, como você comentou, com 50 anos e se vê na obrigação de continuar tendo que fazer plantão? Nossa senhora, coisa mais comum do mundo. É? Coisa mais comum do mundo é médico, assim, o que não se programou, aí ele tem uma. Aí, assim, o patamar de vida dele, sei lá, é 30 mil reais, e o cara ele tem que dar o plantão lá de domingo pra complementar, porque E. o filho tá fazendo medicina, tá gastando 10 mil. Nossa. Você entendeu? Aham. Ele tá. Aí, assim, né? A família dele já tá acostumado com uma certa. Então, isso é o mais comum do mundo. Antes, a medicina dava muito dinheiro. Uhum. Os médicos, assim, de 60 anos, 70 anos, dava muito dinheiro. Mas, mesmo esses que não se programaram, os caras torraram tudo. Torraram Caramba. tudo. Porque era meio que infinito. Aham. E o negócio arrochou. Hoje em dia tá normal. Normal, normal, normal. É que aumentou a quantidade de. Quando a gente pensa em faculdade de medicina, Maringá tem 3, se eu não estou enganado. E é por isso que eu falo assim, aí que eu quero mais para frente, mas isso daí não é agora não, daqui a Aham. uns 2, 3 anos. Eu vou, assim, o mercado vai arrochar. Aham. Então, um campo assim é justamente ensinar os médicos a como conviver com isso daí. Porque se você, e daí vai de novo, por que que eu abri a clínica, por que que eu estou mexendo com o paciente particular, por que que eu quero fazer uma medicina diferenciada? Ou Porque, seja, se antecipou exato, ao porque movimento que você está enxergando que vai acontecer. Exato, porque o plano de saúde, o SUS, isso daí assim, ó, é um jogo de perde e perde, todo mundo perde. Então, o cara que tá pagando o plano de saúde tá achando caro, o médico que tá atuando tá achando que tá pouco, o hospital não tá se sustentando, então não tem quem ganhe nesse jogo aí. Cara, isso não se sustenta daí, né? Não sustenta. Então o que que vai ficar? Um médico jovem, tudo é um problema, assim. Aham. Mas enquanto mercado médico, o cara tem que se ligar e falar, pô, vou fazer alguma coisa diferente, porque senão eu vou ficar aí dando plantão pra. Aí, beleza, vai ter esses médicos, né? Aham, sim. Mas o cara que quer sobressair, que quer, assim, né? O cara que tem, assim, uma visão mais empreendedora, comercial, tudo, a sair desse lance, porque senão não vai sobreviver. Pô, a gente viu isso com o direito, a gente viu isso com os dentistas, a gente viu isso com os enfermeiros, fisioterapeutas. E o médico já tá nessa já. Tá encaminhando para isso. Pronto. Então precisa-se assim ter uma visão mais empreendedora. E por isso que veio o esquema do hub, né? Que a gente tenta movimentar isso de uma forma
porque na saúde é difícil, assim, né? Entendi. Na saúde é difícil você ver como uma empresa, porque mexe com vidas, mexe com saúde, parece meio que uma coisa sacerdotal, assim, né? Aham. E aí pegando esse desejo teu de atuar digamos assim, nessa área de ajudar esses médicos, porque hoje o Eduardo, além de professor, também está com o Nefro, tem agora a empresa que é a MedInfuse. Você acha que você vai impactar essa turma de qual forma? Através da rede social? O que você imagina, assim? Já tem uma coisa? Eu já tenho, mas imagina assim, ó, diretamente, né? Eu vou primeiro atuar na área e me consolidar e servir como primeiro meu case, né? Uma autoridade, no caso. Exato. Aham. Aí depois, assim, aí tem vários formatos que eu penso. Aí tem tanto de cursos, né? De online mesmo, Uhum. mentorias, até o presencial. Então vai depender daí como é que eu vou enxergar que dá para agregar um ensino na cabeça desse médico. Entendi. E daí eu vou pensar exatamente o que eu penso hoje do paciente, que eu quero um médico assim, eu não quero sensibilizar ninguém. Aham. Assim, eu não quero fazer isso. Eu quero o cara que quer atuar como empresário. Aí eu vou mapear o cara que já entendeu que a medicina precisa ser trabalhada como uma empresa, que precisa ter resultado. E se você tiver resultado do paciente, é bom para o paciente, é bom para você. E você não precisa assim, ó, eu vou cobrar barato. Não. Assim, ó, você tem que cobrar o que precisa cobrar, o Aham. cara está disposto a fazer. Se você der o resultado, pronto. Então eu quero o cara que tenha essa visão. Então o cara que já está na mudança, né? Uhum. Porque eu vejo assim, né? Um curso de finanças, por exemplo, sexto ano, você faz o curso de finanças e o curso de eletrocardiograma. O curso de não que não seja importante, Aham. mas o curso de eletrocardiograma enche, o de finanças dá 6 lá. Olha Então, só. assim, não é para todo mundo. É. Então, alguém quiser, assim, né? Vai atuar um pouco, vai dar uns plantão. Eu dei muito, né, pô? Final de ano, Natal, Ano Novo. Agora, o cara que quiser mudar, que já enxergou que a medicina, assim, você precisa ir para esse caminho, aí é o cara que eu vou pegar. Quanto mais cedo ele conseguir fazer esse movimento, e até no podcast escutei uma vez a irmã do Ayrton Senna comentando, né? Não dá para ensinar quem não quer ser ensinado. Pronto. Não adianta você ficar dando murro de ponta de faca ali se a pessoa não. Então tem várias, assim, tem área também de sensibilização, né? Mas eu não quero, não. Eu gosto. Aí, assim, o que que vai entrar nisso? O que que eu imagino? Pô, desde treinamento de secretários, assim, ó, você cuidar do fluxo de caixa da empresa, você fazer um planejamento estratégico de crescimento, você se portar, assim, ó, você pentear o cabelo. Parece engraçado, mas assim, ó, é, o médico não sabe, ele vai meio por ele, assim. Então eu vejo muito residente, pô, meio desleixado. Imagina, tem alguns, por exemplo, cirurgião, né? Eles aprendem, porque o cara ele vai indicar uma cirurgia para você. Aham. Imagina se o cirurgião tiver meio desleixado lá pô, você vai operar com esse cara, né? É. Então, desde isso, desde a imagem, assim, ó, passando por marketing, passando pelo a experiência do paciente no consultório, o cara se colocar como autoridade. Então, isso assim, tem muito que ensinar que não é nada disso na faculdade, não aprende Não, nada não. disso. E hoje na MedInfuse você tem aplicado, você tem aprendido, deve ter aprendido muito nesses últimos 12 meses de gestão, né? Acho que na Medinfus eu coloquei em prática. Ah, você já tinha, por conta você tinha feito MBA e tudo Exato. mais. Eu aprendi muito, assim, eu tenho muito contato com o pessoal do Sebrae, pelo Hub mesmo, né? Aham. Pessoal do Sebrae, então eu O que já que seria, o tinha. que que seria o Hub? Eu acho que a gente não chegou a. O Hub é assim, ó, o Hub é uma iniciativa que junta a Sociedade Médica de Maringá. Eu entrei pela Sociedade Médica, né? Aham. E eu fui um dos fundadores. Na época era o Elvio, mas transição com a Letícia do Sebrae, acho que você conhece. Letícia. Você vai conhecer. É. A Carol também, a Carol que deu a ideia inicial, ela é mais ligada ao Sebrae, e também o Codem, a Juliana, o John, a turma lá. E a gente iniciou esse movimento lá atrás, que é assim, ó, qual que é o foco? É geração de negócio em saúde. Então, nosso foco é gerar negócios em saúde. Aham. E daí, dentro de saúde, envolve qualquer área da saúde. Então, desde o assistencialismo, né? Então, tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, odonto, tem tudo, até a indústria, assim, o cara que Uhum. produz a maca hospitalar.
Então a gente faz vários movimentos para gerar negócio. Por exemplo, faz rodada de negócio, tem muita startup lá, Aham. então muitas nasceram no hub, puderam se Olha desenvolver. só, que legal. Então tudo assim, aí o que a gente consegue ajudar é um voluntariado, né? Aham, Mas o que a gente consegue ajudar na maneira de conexão, e por isso que é hub, né? aham. Então a gente faz conexões para finalidade de gerar negócios em saúde. Que legal. E é um centro de inovação, né? De Maringá, assim, foi o mais bem pontuado dentre os centros de inovação. Tem vários, né? Aham. Tem até de TI que foi melhor que o de TI, cara. Caramba. Assim, foi fantástico, foi de saúde, mais bem estruturadinho, tudo. Olha só, e Maringá, acho que a gente acaba tendo, vou usar o termo sorte, mas quando você comentou do Codem, eu faço parte do Codem na parte de financeira, né? E Maringá, ele tem um planejamento para quando a cidade completar 100 anos, que eles têm alguns setores que eles querem investir, né? Dentre eles, tanto saúde, financeira, TI também, mas enfim, tem outros, mas né, o destaque aqui para a parte da saúde. Então, a Exato. própria cidade já tem olhado com mais carinho para essa área. E você tem percebido isso de fato? Tem mais médicos? Isso, onde que isso impacta? A gente consegue entender melhor aqui na Assim, ó, cidade? a saúde de Maringá é considerada boa. Assim, não tem, tem cidades assim que a saúde, pô, por exemplo, se depender do SUS aí, claro, tem suas dificuldades, mas no contexto nacional é uma cidade privilegiada. Uhum, Tem, se eu não me engano, já tem mais médicos por habitante do que o necessário. Então, legal. a vinda das faculdades, apesar de ser ruim para os médicos em si, pelo número de formandos, né, que Aham, vai aumentar no mercado, mas para sim, para a população é muito bom, porque profissionaliza os hospitais, os BSs, né? aham. Até as regiões em volta aqui. Então, é uma saúde bacana, assim. E Maringá E, virou referência, né? A gente vê muita. Se você anda por aqui, você vê muito ônibus de cidade, tudo quanto é lado, que vem para cá por conta da exato. saúde, né? Isso. Então, por isso que até uma, né, do CODEM, assim, é um dos pilares ali, né? E, e nisso gera muita oportunidade. Muita oportunidade. Então, é aquilo, né? É, vai ter bastante gente, mas vai ter muita oportunidade também. Quem souber lidar né? O ecossistema de saúde está, que nem você disse, desde de quem às vezes produz alguma coisa ali para uma Exato, clínica, por exemplo, né? A gente talvez possa ver mais exemplos de arquitetura focada para a saúde, aí tem todo o ecossistema, né? exato, exato. Não é só a questão do médico em si, mas todo abrange várias coisas, né? Foi desde o início o pensamento do Hub. Então nós não queremos só o assistencialismo direto, a gente quer todo mundo assim, porque tudo vai assim, ó, qual que vai ser o ponto final? O paciente. Então se eh, todo o mecanismo antes for bem tratado, for bem consolidado, o paciente que vai se beneficiar, né? Isso é legal. Pensando assim, como cidadão maringaense, a gente fica feliz, né? Porque saúde, Exato. hoje eu posso dizer que eu posso contar com tudo da cidade, né? Desde qualquer especialidade que eu quiser buscar, essa sensação de saber que eu não preciso ir buscar fora, mas por que eu digo isso? Eu estive numa cidade recente, que são duas cidades ali, Francisco Beltrão e Pato Branco. Eu vou falar aqui Aham. as cidades, né? E uma pessoa de Francisco Beltrão comentou: poxa, se eu precisar de médico, e as cidades são bem próximas de população, ela se sente muito mais segura indo para Pato Branco, que é a Uhum. cidade vizinha, do que na própria cidade. Então isso é ruim, imagina, você precisa consultar, você tem que ir para a cidade ao lado, né, e pensando que são cidades do mesmo porte. Hoje em Maringá a gente não tem esse problema, né? Acho que Ah, bem pouco, assim, o que não tem aqui, assim, que precisa ir para São Paulo, Curitiba, tudo, assim, é bem, aí, bem e específico. talvez bem específico, né? É, porque do geral, assim, deixa a desejar para Londrina, né, aqui na região. Acho que isso aí só coisas muito específicas que vai ter o ultra especialidade que aí lá, ela Curitiba, São Paulo. eu tive um caso mas bem específico também de um colega que teve que ir para São Paulo, mas é porque também Pronto, aí assim, são coisas, por exemplo, meu irmão é cirurgião pediátrico e mexe lá com um negócio específico. Ele ficou no Pequeno Príncipe, aí beleza, porque não tem Príncipe é Curitiba daí. Curitiba. Entendi. Daí não tem como ter, assim, Pequeno Príncipe em todas as cidades, né? Aham. Então, mas daí são coisas muito específicas, né? Entendi. E aí, retomando a Medinfuse, Eduardo, eu queria te perguntar isso, porque a gente falou muito da medicina, da forma que você está hoje, preventiva. Mas para quem está nos escutando, como que é? Vou pensar assim, o paciente, ele chega lá, ele vai te passar qual que é a dor dele, assim, o que ele está querendo mudar. Exato. Então, assim, ó, ali a gente focou em algumas personas, né? Então, o que que a gente atende lá? O carro-chefe que é emagrecimento, um segundo que se confunde com emagrecimento, que é o lipedema, que é
Na mulher, é aquela gordura localizada mais no membro inferior, ela tem uma dificuldade de perder, dói, tem hematoma. Isso daí era confundido muito como obesidade. Então, por isso que a gente Uhum. pega muito, e hoje é doença, pouco especialista, então a gente focou nisso daí. Caramba. Aí a gente trata a menopausa, geralmente associado ali à obesidade, tudo, mas menopausa, Uhum. ou perimenopausa, que é aquele estado chegando, e deficiência de testosterona em homens. Então, esse é o nosso foco ali. O que não é o foco ali, né? Não é o foco, é o atleta, assim, o cara que é bomba, assim, né? Aham, Então, isso a gente não faz, né? Médico nem pode fazer, né? aham. Mas para fins estéticos de performance, a gente não usa hormônio para isso. A gente usa o tratamento para doenças mesmo, né? Entendi. Então daí vamos imaginar, aí tem essa paciente vai lá procurar. Aí o que que a gente tem de produto ali na clínica que a gente usa, né, para tratar esse paciente que está tendo resultado assim, ó, fantástico, fantástico. Aí eu posso te dizer assim, né? Uhum. Assim, ó, o pessoal de emagrecimento, o pessoal de lipedema, assim, ó, fantástico, graças a Deus. Aham, que Mas o legal. que que a gente tem? A terapia injetável, que daí a gente usa algumas, nada assim mirabolante, nada experimental, tudo bem tranquilo assim, né, mas que tem resultado. Aí os implantes, que tem implante hormonal e não hormonal, que de novo assim, né, não tem chip de beleza, isso daí a gente não mexe com isso daí não. Aham. Porque a turma, Não é... que é uma coisa assim, eu entendo assim, ó, o pessoal, quando eu entrei nessa área assim, o que que eu pergunto assim, né, perguntei para mim mesmo, pô, isso é uma área polêmica assim, né? Você vai topar entrar? Mas eu acho que é um, assim, tem porque tem um médico muito conservador, Uhum. que é tudo chip de beleza, não sei o que lá, não tá aprovado, não sei o que, o cara não aceita. E tem um médico novinho que faz de tudo para movimentar o consultório. Entendi. E daí o cara, ele coloca a menina que é ir lá na academia, quer ficar bonita, e o cara vai lá e coloca hormônio. Então tem esses. Aí, no meio disso, tem a medicina, né? O que Aham. tem comprovação, o que é adequado, o que o paciente tem resultado. Então eu falei, pô, tem esses dois, é polêmico, Uhum. mas eu vou no meio ali, eu não vou ficar nem com o outro, né? Entendi. Então eu não preciso movimentar consultório nenhum, já estou consolidado, já assim, não Aham. preciso fazer dinheiro Não para. precisa fazer loucura, você às vezes Ó, ali. inclusive eu vou te falar um negócio, né, que eu acho que eu nem falei para ninguém. Assim, até hoje a gente tá 7 meses aberto. Eu não tirei R$ 1 da empresa. Olha só. Então, assim, eu estou investindo. Aham. Então, o meu negócio ali é fortalecer, criar a estrutura adequada, Uhum. bacana, ter resultados. Fortalecer a marca também. No meu É. caso ali, é ter resultado. Se não tiver resultado, não adianta nada disso aí que estou fazendo. Aham. Então, a partir do momento que daí, beleza, agora não, agora tá rodando. Aqui já, na verdade, a partir do quinto mês ali, a gente atingiu o ponto de equilíbrio terceiro, quarto mês. A partir do quinto mês, assim, já tá tranquilo. A gente tá entrando no sétimo mês, né? Então, aí vai sozinho. Aí, assim, então eu não tenho a preocupação, Aham. é o que eu quero dizer, assim, Do de médico novo de ter que. vender o negócio, assim, putz, né? Faz diferença, assim, né? Os R$ 2.000, R$ 3.000 Uhum. ali para eu. Então, vamos Vamos. indicar aqui. Não, tem indicação? Tem, não tem, não tem, entendeu? Aham. Então, o próprio paciente fica mais tranquilo, assim. Então, não tenho essa ganância, não é nem ganância, né? Tem essa necessidade de movimentar nesse curto prazo. Mas eu também, assim, não sou o É conservadorzão, que fechado para não, esse tipo de vou coisa, tem que ser. nunca testosterona, nunca, não Aham. sei, não. Então eu vejo os benefícios que tem, então eu vou assim. E os pacientes estão assim, graças a Deus, aí que eu falo, Uhum. o resultado aí agora vai. Então começou a dar o resultado, pô, principalmente emagrecimento que é visível, né? É. Então cada paciente meu, assim, pô, vem 3, 4, 5. Assim, ó, cada um que emagrece Aí é a questão da indicação, né? Porque o serviço, você imagina. e é a indicação. Você tem um grupo ali de amigos, aí você vê fulano lá que tá, pô, tá com um sobrepeso, exemplo. Daqui a pouco começa a emagrecer. Pô, o que que você fez aí de É isso, diferente, né? é isso. Não, fui lá no Eduardo, na Med Infuse, e fez tal coisa. E aí isso já vai criando essa. Eu vou te falar, e a gente faz Instagram, né? Vem aqui, faz podcast, sei o Aham. quê, mas assim, ó, paciente mesmo é indicação. É. O dia a dia do consultório, até tem uns assim que vem, assim, o marketing digital, serve mais para quê? O cara você conheceu lá, pô, você foi lá no Eduardo, não sei o que, aí o cara vai lá te pesquisar, é como se fosse É uma referência vamos ver ali o que que esse cara faz, né? é Mas é a indicação que te leva que. lá para lá. Ó, isso é tão curioso, Eduardo, que na nossa profissão é assim também. Vou dar um exemplo. Tem um que agora é cliente, se tornou um grande amigo. Falaram de mim para ele. Pô, não, o cara é bom, tá tudo mais. Aí ele foi aonde? Foi no Instagram, ele foi lá, buscou vários lugares e olhou e falou, não, realmente aqui
legal, entrou em contato comigo. E ele até comentou, falou, Arthur, eu vi eu tava fazendo conteúdo na época no Instagram principalmente, isso reforçou ele a tomar uma decisão, né? Então, não necessariamente as pessoas vêm lá da onde está fazendo da página, né? Que é MedInfuse, depois a gente vai deixar aqui fazer o marketing para vocês aí, Sim, mas é muito mais uma referência de olhar e falar, não, realmente tem alguém por trás, é o Eduardo, ele tá aqui, que você produz os conteúdos lá, tudo mais. Então isso serve para pessoa corroborar na tomada de decisão, mas geralmente é exato. Eu acho. indicação, né? Ó, por exemplo, eu tava falando isso ontem com alguém, mas o seu caso é exatamente como médico, assim. Então, por exemplo, eu tava falando, né? Para eu deixar o meu dinheiro com você e ouvir o que você faz, assim, é confiança. É, É confiança. Então, é difícil. E quando você quer mexer com médico, assim, ó, se você quiser pegar uns clientes médicos, Arthur, é indicação de outro médico. aham. Médico é A gente já muito. conversou sobre isso uma vez. É, né? Médico escuta médico, né? Tem essa. Médico é assim, porque o médico, como ele é muito assediado, assim, ele fica meio sempre pé atrás de, pô, esse cara aí, não sei, tá querendo tomar meu dinheiro, né? Aham, Mas a partir do momento que um médico ele confia deu certo, ele indicou, então passou a área. aham. Mas é muito, assim, ó, e se você procura um médico também, pô, é na confiança. Exatamente. Então faz todo sentido, e eu entendo, assim, um cara que vem indicado de outro que deu certo, Uhum. aí beleza, ele vem já pronto para fechar, Que é o que acontece hoje na MedInfuse. O pessoal já, que é o que por acontece ver no Medifuse. resultado, tem trazido outras pessoas, no caso. E outra coisa, né, que assim mudou um pouco ali porque vinha muito pouco paciente de Instagram, né? Quando mudou o assim o foco do marketing porque a Medifuse é uma franquia, uma instituição, tudo e tem lá, né, a parte institucional que eu não posso mexer muito porque é uma franquia. Aham. Mas quando eu foquei mais no meu marketing, assim, né? Então os patrocinados, por exemplo, eu deixei de fazer na página da Medinfuse, No você seu. fazendo no arroba Dr. Eduardo Amado. Aham. Veio muito mais gente. Olha só. Que aí é E aquele daí tem minha negócio. cara lá, né? Tua cara, se Meu identifica. stories, as minhas Exatamente. crianças. Então, assim, aí a pessoa se identifica mais, fala, pô, beleza, eu vou nesse É. daí que eu acho que. Ou não também, né? Ou Aham. para de seguir e fala, pô, não Fala, não, esse cara é aí. nada, cara. Mas eu acho que tem tudo a ver, assim, a confiança, Aham. essa parte de relacionamento, né? Por isso E, que eu acredito muito nisso, sim. e o que eu achei legal, para quem tá nos escutando, talvez não tenha identificado, mas você usou o nome, ponto de equilíbrio. Né? Então você imagina um médico comentando sobre um termo de ponto de equilíbrio que eu fiz administração e a gente aprende isso, né? Exato. Então já dá para ver que você tem alguns conceitos na parte de gestão de empresa que já é do teu dia a dia, né? Você comentou, Já. a partir do quinto mês já bateu o ponto de equilíbrio, né? Então já são coisas que fazem parte do seu dia a dia, né? Não é mais a teoria agora, você está na prática de fato, né? Exato. E assim, isso daí, assim, a parte da gestão médica, quem gosta disso, né? Pô, tem assim muito potencial de crescimento. Por exemplo, a Unimed antes, eu vejo muito a Unimed. Hoje lá, assim, antes bastava você ser, né, meio conhecido na cidade, presidente da sociedade médica, igual eu sou Uhum. hoje, e depois galgar um posto ali na Unimed que beleza. Hoje, assim, a diretoria tá mais focada, os caras estão fazendo curso, assim, o pessoal tá entendendo desde, Aham. assim, né, desde lá atrás, né, do que missão, visão, valor, até a governança hospitalar. Então, Isso é importante. não é mais um negócio assim que pô, o cara, o médico tá nadando, não. Hoje em Uhum. dia você tem que fazer economia, você tem que fazer conta, você tem que. Porque não é mais aquele, né? Antes, o cara, beleza, tava nadando, mas hoje não. A Hoje, então, concorrência aumentou por isso também. que eu acho que para quem quer fazer gestão, que gosta, parte, tudo, é um campo bom também para médico, viu? E aí também para quem tá nos escutando, acho que eu acabei pulando essa parte aqui, porque você vê que eu tinha a gente tem a pauta aqui, deixei pular, mas você também está como presidente da Sociedade Médica de Maringá. Também, isso daí, assim, eu entrei meio por acaso lá atrás, foi a doutora Daelso que me colocou na época do Dr. Kazumichi, que ele era presidente, aí o Dr. Kazumichi me colocou como diretor científico, pô, a gente fez um trabalhão, veio Covid, foi pesado, assim. Aí depois o que sucedeu foi o Lucas Savoia, que é cirurgião, do aparelho digestivo, bariátrico e tal, fez endoscopia. E ele me colocou como vice. E daí, na sequência, daí eu já estava bem engajado ali. Eu sempre acreditei muito, por exemplo, o Hub, que é totalmente voluntariado, Sociedade Médica, voluntariado. Eu sempre acreditei muito nessa pegada voluntariada da sociedade civil, assim, eu acho que faz muito.
Aham. E Maringá isso é forte. É. A sociedade civil organizada fazendo muita coisa para a cidade, assim. Então eu sempre tive esse lado. Eu até precisei pisar no freio agora recentemente, porque eu vi assim, pô, eu tava fazendo, sei lá, de trabalho, sei lá, 12 horas por dia, eu tava fazendo 4 de voluntariado, sabe? Entendi. Então eu tive É. que pisar no freio para média infuso, né? Aham. É. Eu faço parte já faz bastante tempo da Assim, ali dentro do Copegem, e a gente brinca que é voluntariado até você se voluntariar, que aí vira trabalho, você tem que estar E parece assim, ó, inserido ali, né. e tem algumas pessoas que fazem, né? E a gente sempre, assim, né, chama essas pessoas. Aham. Então, precisa também saber parar um É. pouco. Não que eu gosto. Então, daqui a pouco eu vou voltar porque já está mais estabelecida a empresa e tal. Mas, mas é uma coisa que eu acredito muito. Então, atualmente está mais fácil a gestão, está mais tranquila, porque, pô, passou o Covid. O Covid foi difícil. O vídeo pra vocês deve ter sido e ninguém sabia o que fazer, Ninguém né. sabia o que fazer. Eu lembro de reunião da sociedade médica assim, né? Que o Lucas já estava presidindo, de assim, ó, o prefeito na reunião, os assim toda, e o hospital Unimed, assim, ó, fecha ou não fecha. Pô, Essa aí decisão era assim, o pessoal do comércio emputecido, né? aham. Porque não queria que fechasse, já estava ruim. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, gente, não tem lugar no pronto-socorro para entubar mais gente. Cara, isso foi uma situação E daí o prefeito, assim, eu lembro certinho, ele tava, o Ulisses, ele tava ele tava em videoconferência e falou, ó, turma, eu tô com a caneta aqui na mão, o que que vocês decidem? Aí você vê a representatividade, né, da sociedade civil organizada, né? de fato. Atuando junto com o poder público, assim, né? Uhum, E daí, depois daquilo, fechou um tempo, tudo. entendi. Mas é uma decisão muito difícil, ninguém sabia que ia dar isso daí, que não ia. Assim, ó, aí entrou a política no meio, e a sociedade médica sempre tentando ser assim, ó, ser apartidária, porque a gente é Aham, apartidário, né? sim. Apesar de ser mais conservador, os médicos, tudo, Aham. mas a gente tem partido ali, então a Você gente ia não levantou uma muito. bandeira específica de algum partido, alguma coisa. É igual Exato. assim também, né, assim, ela não representa especificamente alguma tem pessoas lá dentro que estão pré-candidatos a vereadores agora, mas você não pode trazer a parte da política, assim, se: "Ah, eu sou da Assim e sou do tal partido", não, você não pode O vincular, CODEM é bacana, que eu acho, podem, bacana o também. CODEM, assim, da parte da saúde ali, que eles chamam os candidatos, eles meio que, eles, além de não pesar para ninguém, eles vão lá e cobram, ó, o que que você vai fazer, É, essas daqui são suas metas, a gente vai cobrar depois. Isso lá aí, cara, isso é bacana, não, assim. isso pensando, assim, na cidade mesmo, né, porque a gente tem a nossa Exato, no final do dia, por exemplo, o vereador, ele tem que nos escutar, né. A exato. gente tem o nosso dia a dia, ele tem que dar a dor tal, tal, tal. Até no Copegem a gente está fazendo um projeto para chamar alguns vereadores e dizer: "Ó, a gente está com essa situação aqui, a gente quer ser resolvida. Vocês vão colocar no plano de vocês, porque se o candidato a prefeito, o vereador colocar, a gente vai poder cobrar ó, você não Pronto. colocou no documento aqui?". Esse é o papel, assim, da sociedade civil Por organizada. isso que Maringá faz tanto Ô, sucesso. Arthur, agora mudando de assunto, mas assim, ó, eu fui na Sim fazer uma palestra. O pessoal da Sim são meus clientes ali. Olha só. Eles, por quê? Empresário, tem tempo de fazer nada assim, ó, porque a gente muito estressado, trabalha muito, É. tudo acima do peso, não faz exercício porque não dá tempo, come tudo errado. Então, esses pacientes, eu fui falar lá, né? Aham. Pedi pro professor Barbieri, eu fui lá falar, e, pô, numa tacada veio 4, assim. Olha só. É. Não, ali é E o daí, o que que eu falei pra eles? Mas eu acho que assim, ó, o que que pesou? Tanto no lado pessoal, então, o fato de o cara se prevenir para cuidar da sua família, tudo. Mas o que eu falei, assim, ó, no aspecto social. Então, por exemplo, esse cara aí, que é um formador de opinião, o cara é líder, o cara é dono de, assim, de uma empresa grande, tem vários funcionários, o cara tem uma, assim, né, aham. tem uma Tem uma liderança, ele tem uma sim. importância, não. Esse cara, ele tem um AVC com 65 anos, sendo que ele poderia produzir até os 85. É. Pra sociedade é ruim, né. Você entendeu? Aí a implicação que ele tem social, não só individual. Olha só. Então, de ele se manter saudável. Não só por digamos assim, não só por ele, mas sim pelo impacto que ele pode vir ter. Exato. Pô, Steve Jobs, Steve Jobs ele deu uma enrolada ali pra tratar o câncer dele, né? Aham. Foi mais terapia alternativa, não sei o que lá. Pô, olha aí. Se ele Olha tivesse tratado rapidinho, é. imagina um cara desse mais 40 anos produzindo aí. Nossa senhora. Você entendeu? Eduardo, vou até fazer um convite, porque a partir do mês que vem, no final do mês, nós começamos no Copegem, um negócio chamado Copegim, que são 45 dias de exercício, uma forma da gente promover a questão da saúde,
dentro do conselho, né? Então, hoje o Copegin é de jovens e até 35 anos, empresários, e de convidar você um dia para ir lá para trazer a questão da saúde, né? Porque nós somos em 58 pessoas. A gente vai participar, imagino, com umas 20 a 30 pessoas, né? Então, a gente quer promover a questão da saúde. Acho que tem muito a ver com o que você traz, né? Total, total, assim, pô, antes, assim, a gente tinha muito, assim, a questão da produtividade com, pô, você trabalhar muito, não sei o que lá, e você estressado, tá sempre à disposição. Assim, ó, atualmente é o inverso, assim, você se torna produtivo à medida que você consegue responder os WhatsApp na hora que você se programou de responder, de você dormir. Assim, ó, Questão do sono, né? o fato do cara não dormir tá provado que ele toma, ó, muitos desses, Aham, muitos, aqui a gente não dosa, mas muitos porque tudo leva a testosterona baixa no homem. aham. Então, obesidade, inatividade física, sono inadequado, tudo isso cai a obesidade, né? Ou cai a Então, testosterona. testosterona. E tá provado que o cara com diminuição de testosterona, ele toma decisões não tão precisas, assim. É só. Interfere no poder de decisão do cara. Como é que você, assim, ó, você, ali, o cara ali, prestando empresário, ali, você tem uma Uhum. empresa, como é que você tem a sua decisão, poder de decisão prejudicado? É. Você entendeu? Aham. Então, isso daí, a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Sempre que eu falo isso, parece também que eu tô no pedestal, que eu faço tudo certinho, né? De jeito nenhum, a gente tá sempre Aham. melhorando, mas eu estudo isso, então, com certeza, eu vou lá. Assim como eu queria nascer em mulher, tô pra ir lá também, Aham. pra falar sobre a menopausa na mulher. Que tem um impacto também, né? Impacto total, assim, ó, hoje uma mulher de 40, 50 anos aí não pode ficar irritada, dormindo mal, obesa e sendo que tem que trabalhar no outro dia rimo de casa igual homem, assim. Você entende? Aham. Então, não tem como essa mulher deixar de ser tratada. E daí, pô, tava ouvindo a Angélica falando, não sei se você viu a Angélica, o depoimento dela. Não. Cara, Angélica, assim, né? Aham. Pô, imagina os médicos que a Angélica não tem, né? Aham. Ela falando da dificuldade dela de diagnóstico da menopausa, assim, Olha só. menopausa precoce, né? E ela, assim, quase perdeu o casamento. Ela falando assim, ó, putz, que é uma coisa que a gente não fala. Aham. E que a mulher se embanana toda. Aí a mulher, assim, tá com lá 45 anos, aí não consegue perder peso, tá obesa. Isso daí vai aumentar o risco de câncer de mama. Mas por quê? Porque Não tem um peso diagnóstico. não É, e tem. na Sim Mulher tem uma questão que todas ali são empresárias, então tem um Pronto. peso social também, né? Mesma coisa do homem. Mesma coisa do homem. Mesma coisa. Então, então para esse povo aí, acho que vale sempre a sensibilizar. Aí é uma parte de sensibilização. É, de sensibilização. Mas tá tudo certo, assim, ali não é para captar cliente, né? É mais sensibilizar mesmo, né? Para se cuidar. É uma questão importante, tem um papel importante, né? Exato. Eduardo, então para a gente ir caminhando para o final aqui, o, o Ângelo me trouxe o que a gente tem aqui bem comum no Nexus, que é o ping-pong. Ah, Vou fazer umas perguntas rápidas e aí você traz para nós uma resposta direta. Pode ixi, ser? pode ser. Então vamos lá, Eduardo. Um sonho. O de doce de leite. Tô brincando. É, Cara, sonho eu acho que é criar meus filhos bem, tranquilos, assim, que eles sejam pessoas boas. Não tenho Você tem muita quantos filhos, Eduardo? pretensão. Dois, Dois? Francisco e o Antônio. Francisco tá com 8, sabe? Toda tabuada, ele igual a matemática, e o Antônio 5, mais bagunceiro, assim, uma levada. É, 5 anos. Eu não sei como foi a fase dos dois. É que eu tenho 3 sobrinhos. Ainda não tenho filho, se Deus quiser, terei, mas tenho um sobrinho de 5, um de 2 de 1 ano. De 5 já começa a ser uma dificuldade, assim, talvez quebrar o braço. De 2 ainda é um pouco mais arteiro, ele tem uma ideia de. Isso que eu ia falar, esses dois aí que corre mais risco, né? É, o Porque de risco, ele não tem noção, ele se começa. pendura, ele sobe numa Ah, escada. não, os meus já estão numa fase mais É, o de tranquila. 5 anos já tá mais tranquilo, né? Que legal, fico feliz de saber. Um desafio, Eduardo. Ó, o desafio é a Medifuse crescer e expandir. Eu acho que o meu desafio é não limitar a Medinfuse à minha pessoa, eu ser um problema para o crescimento da Medinfuse. Isso Que é importante. atualmente é exato, porque senão eu vou acabar afunilando o potencial. Porque ali, assim, atualmente, né, sou eu, médico, Uhum. a Raquel, a enfermeira, minha gerente, e a Janaína, que faz a parte de técnica de enfermagem. Então a gente atualmente está muito fácil. E Uhum. todo mundo pensa igual, porra, que é a minha namorada, né? Então ela É. pensa igual eu, converso com ela o dia inteiro, a gente tem o mesmo, assim, né? Mesmo pensamento. Mas uma hora isso daí vai expandir, né? E aí é uma dificuldade porque quando você é uma pequena empresa,
tudo tá na mão do dono ali, ele consegue Nossa, tomar as rapidinho. decisões, né? Agora, a partir do momento que você tem que começar a treinar líderes para que não é mais as tuas decisões, mas sim que aí Pronto. começam as dificuldades, né? É isso aí. Então Legal. isso aí vai ser uma dificuldade, um desafio. Não tá no ping-pong aqui, mas eu gostaria de te ouvir. Nesses 7 meses de MedInfuse, qual tem sido o seu maior aprendizado? Ó, eu sou muito autoritário, assim, né? No sentido de, ó, faz do meu jeito aí. E eu precisei escutar um pouco mais algumas, assim, né? Em algumas coisas que eu tinha muita certeza, eu, sim, precisei rever. Então, acho que a Raquel daí tem um papel importante nisso, de ela sempre, assim, tá me, assim, né, trazendo, pô, ó, não é só do jeito que você pensa, vamos fazer aqui. E daí, às vezes, acerta muito, até a turma do marketing fica meio assim, né, de deixar a mão deles, tal, mas agora eu tô, assim, tô meio que maleável, assim. Entendi. Eu tô testando, mas sempre com a cabeça, assim, de start. Eu sempre tive, assim, ó, testar, deu certo, deu, não deu, já interrompe, já vai pro outro lado. Eu tenho muito isso, né? Mas eu Aham. tô dando ouvido muito às outras pessoas agora, que eu não costumava fazer. Que Acho que legal. foi um aprendizado isso daí. E, e uma vitória na sua vida, Eduardo? Ah, minhas crianças, né? É? Minhas crianças. Bacana. Quando você tem filho, acho que fica meio até clichê falar isso aí. Eu tava esperando porque eu fiz essa pergunta pra outra pessoa uma vez, ela muito pautada nos filhos, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Agora, talvez mais assim, ó, quando eu aprendi a ser pai, assim, porque por muito tempo eu fiquei lá, né, meio tranquilo, assim. Aí, a partir de um momento da minha vida que eu me vi, assim, necessitando ser pai mesmo, Uhum. aí sim, aí o negócio. Hoje, assim, ó, aí hoje eu, porra, eu durmo com eles, eu acordo cedo, penteio o cabelo deles, levo na escola, faço janta pra eles, Isso é quando legal. eles estão comigo. Então, quando eu aprendi a ser pai, assim, né? Parei de depender de empregada e Uhum. comecei a fazer as coisas, comecei a prestar atenção. Acho que isso aí foi uma vitória, assim. Isso é importante, Eduardo. E o que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Exatamente sobre isso que a gente está falando, empreendedorismo, inovação, gestão, não só sobre medicina, medicina, medicina. Entendi. Entender, se eu tivesse entendido lá atrás que eu era uma empresa, alguns colegas meus entenderam, cara. Aham. Os caras da plástica, os caras da É. Interface, mas já tem um viés ideológico e prático, assim, na residência mesmo, né, de algumas especialidades. A minha, na nefrologia, o ego era o conhecimento, eu acho. Eu Uhum. estava até conversando hoje com o Dr. sobre isso, que o nosso ego do nefrologista, do clínico, né? Aham. Do clínico geral, assim, ficar discutindo diagnósticos e tal. Esse é o nosso ego, mas deixa de lado um pouco a visão empresarial. Então, eu acho que eu queria ter tido isso lá atrás, que eu fui aprender depois, né? Inovação, andar com o pessoal do Sebrae, assim, né? Eu gostaria de ter tido lá atrás, e é isso que eu acho que é uma oportunidade aí. Que legal. E, Eduardo, e para quem está nos escutando, acho que vai ser legal também para médicos que estão estudando, né? Mas também que estão na residência, por exemplo. Que mensagem que você deixa para essa pessoa que tá disposta a aprender? O que ela tem que olhar além da medicina? Sei que já choveu no molhado, mas deixa essa mensagem para ele agora. Mas é isso, assim, ó, é olhar que você é uma empresa. Então, e isso daí não quer dizer que você está ganhando dinheiro em cima do paciente, não. É fazer, assim, o seu negócio prosperar, assim, como uma empresa. Então, o seu paciente tem que ter o resultado. Não adianta você ficar assim, o paciente. Não. Então, se o paciente não está tendo resultado, você tem que mudar. Eu falei, paciente, ele não seguiu. Muda a estratégia, então, não está dando certo. Porque vai acabar que o cara aqui. Então, assim, ele tem essa visão empresarial desde o comportamento, da porte dele, marketing, cuidar das relações. Ó, uma coisa que eu deixaria já, o Aham. cara, pra ele já começar amanhã a fazer, é ele entender que o relacionamento dele, né, o network, Aham. já começou. Já começou na faculdade. Pare de brigar com o coleguinha porque ele quer mudar a data da prova. Porque assim, ó, depois, quem vai encaminhar os pacientes? Sei lá, eu sou cardiologista e eu preciso de um endocrinologista. Eu vou encaminhar para o cara que eu tenho boa relação desde a faculdade. Aham. Hoje eu montei um grupo que chama o Grupo Lipedema com os meus colegas de faculdade. Então, na residência, por exemplo, é muito comum, você vai atender o pedido de avaliação, às vezes você está meio cansado, pô, o cara pediu avaliação, não sei o que. Cara, vai, avalia e dá o feedback pro seu colega, agradeça a ele. Por quê? Porque aí você está pensando numa mente que assim, ó, lá na frente, pô, você vai fazer parceria, não deixa para você
Não, agora eu sou cardiologista, agora que eu vou fazer network. Não, já foi, né? Aí ferrou. Então, assim, ó, se eu for deixar uma dica para amanhã, assim, ó, começa já a parar de reclamar da prova que mudou de data. E começa a fazer amizades, fazer assim, né? Já na sala de aula. Pronto. Essa dica é importante, porque o médico, ele, como você disse, né? Ele ouve muito outro médico. Por exemplo, Muito. eu como paciente, quando eu preciso de alguma coisa, eu pergunto para um médico, por exemplo, aí ele já me indica, né? Então tem esse poder de trazer, porque são bom convívio ali entre eles, né? Então achei essa uma dica importante. Não esperava, embora seja importante, não, essa dica para amanhã, para essa pessoa que está estudando ali, já é muito Pronto. importante, né? Já vai ter paciente lá na frente só de começar a fazer amizade. É isso aí. Que legal, Eduardo. E para quem está nos escutando, se você puder compartilhar qual que é as tuas redes sociais, tanto o Eduardo quanto a MedInfuse, só para quem quiser procurar. Então, o Instagram é @Dr. DR, né? DR Eduardo Amado. Aí o Instagram da Medinfuse é @Medinfuse_Maringá, se não me engano. Legal. Medinfuse Maringá, alguma Qualquer coisa coisa a gente deixa também na descrição aqui. Isso. E daí tem também do grupo Lipedema, que daí sou eu, o Rodrigo do Vale, que é cirurgião vascular, e o Leandro Fregadoli, que é cirurgião plástico. Então, como é multifatorial assim o tratamento, então daí tem a roupa grupo Lipedema também, que é bem bacana também. Assim, Legal. várias dicas. Eduardo, antes de encaminhar para o final aqui, muito obrigado por ter aceitado estar conosco aqui. Eu que agradeço. Grande admiração por grande você. Fico feliz que a gente parceiro. conseguiu esse tempo aqui. Para quem não sabe, a gente está gravando meio-dia, então é um horário aí um pouco É atípico. isso aí. Por conta da sua agenda também, né, Eduardo? Nossa vida é isso aí, assim, ó. Um e-mail tô lá na clínica, né? Ah, tá certo. Então, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela confiança de escolher a Sacre também para poder cuidar do seu patrimônio. E Pô, e faz tempo já, né? Faz uns 10 anos já que tem. já faz bastante tempo. Então, isso mostra a confiança que você tem na gente, né? E eu já te indiquei também para algumas pessoas que eu conheço. Faço questão de te levar lá no Copegem por conta dessa bandeira da saúde. Então, começa final de agosto. Então, a gente tentar casar uma data para que você possa estar junto conosco. E para quem está nos escutando, não esqueça de nos seguir a seguir a SAC nas redes sociais. Para quem quiser também, underline Toledo Arthur no Instagram. E é isso. Ângelo, esqueci alguma coisa aqui? Não? Posso encerrar agora? Beleza, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.